Você já reparou que uma casa pode guardar memórias como pulmões guardam ar? Algumas manhãs, juro que ainda sinto o cheiro dos biscoitos da minha mãe vindos da cozinha. Ouço-os cantarolando através das paredes finas, como se a melodia mantivesse a casa unida. Durante anos, aquele cheiro, aquele som. Era conforto. Era amor. Era tudo. Mas o amor não dura só porque você o quer. Memórias não oferecem consolo. Elas desaparecem. Elas apodrecem. E então, um dia, você olha ao redor e percebe que a casa que você um dia chamou de lar não te quer mais. Quando a mamãe morreu, foi como se alguém puxasse um fio de um suéter e o deixasse desfiar. Meu pai, Richard, se casou novamente tão rápido que meu estômago embrulhou. E de repente, o calor se foi, substituído por Diane. Uma mulher que sorria em público, mas carregava um canivete entre os dentes. O tipo de mulher que poderia te abraçar na frente dos vizinhos e te derrubar no segundo em que a porta se fechasse. Eu tentei. Deus sabe que tentei me encaixar nessa nova imagem, engolir minha dor e bancar o bom filho, mas as paredes se fecharam. Cada jantar era como andar sobre cacos de vidro. Seus olhos me desafiavam a falar. Seu silêncio, mais cortante que suas palavras. E o pior de tudo, meu pai estava sentado ali, impassível, me observando, sem intervir, sem me defender. Como se minha dor fosse apenas um ruído que ele ignorou. Nunca esquecerei a noite em que ela finalmente me quebrou. A chuva batia nas janelas. Minha mala estava perto da porta. Eu tinha 17 anos. A voz de Diane ainda ecoava pelos corredores. Palavras que não repetirei, mas eu sabia que não poderia ficar mais uma noite. A sombra do meu pai preencheu a porta. Por um momento, me permiti ter esperança. Talvez ele me impedisse. Talvez ele me dissesse que eu era importante. Que eu não era dispensável. Mas ele não disse. Ele nem me olhou nos olhos. Ele apenas se afastou e me deixou caminhar em direção à tempestade. Aquela foi a noite em que Franklin não estava mais em casa. Aquela foi a noite em que deixei de ser filho. Anos se passaram. Eu estava aprendendo a viver sozinho. Sem rede de segurança, sem família para chamar, apenas eu, remendando uma vida do nada, trabalhando em turnos dobrados, dormindo em apartamentos com vazamentos e economizando cada centavo como se fosse sagrado. Trabalhos de faculdade, erros, pequenas vitórias. Eu estava construindo uma vida, tijolo por tijolo, corte por corte, cicatriz por cicatriz. E então, um dia, meu telefone acendeu. O nome de Richard na tela. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, meu polegar pairando sobre ele. Por um momento, apenas um momento estúpido, pensei que talvez fosse isso. Talvez ele finalmente se lembrasse de mim. Talvez ele quisesse se desculpar. Mas não, sua voz era a mesma de sempre. Fria, autoritária, uma ordem, não um convite. Reunião de família, domingo, 15 horas. Não se atrase. Foi isso. Sem carinho, sem desculpas, apenas uma ordem. E como um idiota, eu fui embora. A varanda estava exatamente igual a quando me levantei. Persianas cinza-azuladas, sebes perfeitamente aparadas. A mesma tábua solta que rangia sob meu sapato. Mas, ao entrar, o ar estava denso, encenado, ensaiado. Meu pai à cabeceira da mesa, Diane me observando com seus olhos de águia. Meus irmãos enfileirados como soldados. Nenhum sorriso entre eles, nem mesmo um sinal de boas-vindas. Foi então que entendi. Eu não havia sido convidado como família. Eu havia sido convocado como presa. No início, eles adoçaram a situação com uma linguagem educada. Conversa jurídica, justiça, herança, mas por baixo de tudo havia veneno. O que eles queriam era claro. A única coisa que eu havia tirado da lama. A vida que eu havia construído. O pequeno legado do meu avô. O único homem que realmente me viu. Eles queriam tudo. Queriam reescrever a história, me apagar, roubar o último vestígio de amor que eu ainda tinha por esta família. Enquanto suas vozes giravam ao meu redor, senti algo mudar dentro de mim. Durante anos, suportei o silêncio, o exílio e a solidão que me impuseram. Durante anos, acreditei que era impotente. Mas, sentado ali, ouvindo suas exigências, vi a verdade. Eu não era mais impotente.
Eu não era mais o garoto do ringue. Levantei-me. Meu coração não batia mais forte. Minhas mãos não tremiam. Pela primeira vez na vida, olhei Richard nos olhos, não como meu pai, mas como um homem que havia falhado comigo. E eu disse, firme e categoricamente: você não pode mais decidir quem eu sou. Você não pode tirar o que eu sangrei. Nem agora. Nem nunca. E saí. Não bati a porta. Não gritei. Simplesmente saí noite adentro, como anos antes. Só que desta vez, eu não estava enfrentando uma tempestade. Era liberdade. Esta casa nunca mais será um lar. E talvez seja esse o ponto. Lar não são paredes, força de vontade ou laços de sangue que te traem. Lar é o que você constrói com suas próprias mãos. São as cicatrizes que provam que você sobreviveu. É a vida que você constrói do nada e protege com tudo o que tem. Perdi minha família, mas ao perdê-la, me encontrei. E isso vale mais do que qualquer herança.